palestrante, né, jornalista da manhã, professor Wellington de Oliveira. O professor Wellington de Oliveira vem da Universidade de Paris, a RIMINTEC, né, mas do campus de Nice, da área do CNA, que é o Centro de Matemática Aplicada. Mas um breve histórico do professor Wellington, que é brasileiro e até combinando com o Congresso, é mineiro, de Campos Gerais, né? E ele atuou no Brasil no CEPEL, como pesquisador do CEPEL, atuou também no INPA, então, uma atuação, né, tem doutorado no IPOP, na Engenharia de Sistemas, mestrado no INPA, e hoje então, ele trabalha em Paris. É uma honra poder recebê-lo aqui e vai falar um pouco com a gente de aplicações que ele trabalha relacionadas à área de energia e alguns dos trabalhos que ele desenvolveu. Com você, palavra, muito obrigado pela sua presença. Ok, obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Bom, primeiramente gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite, em especial ao professor Bruno Dias e ao professor Bernardo Cato, que entraram em contato comigo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, no meu estado querido. Bom, o assunto a ser tratado nessa apresentação é otimização estocástica. Mais precisamente, modelos de otimização envolvendo uma função de probabilidade, que aparece ou na função objetivo ou na restrição. E o conteúdo dessa apresentação é motivado pelos problemas oriundos da indústria de energia, que está em transição para limitar o aquecimento global, reduzir os gases de efeito estufa. Os combustíveis fósseis estão sendo, sempre que possível, substituídos por energias renováveis que têm uma natureza aleatória. Bom, algumas fontes de energias renováveis, tais como a energia hídrica, radiação solar, o vento e outras, têm essa natureza aleatória que, quando combinado com novas tecnologias, sistemas de energia inteligentes, baterias, proporcionam desafios para a pesquisa operacional. Bom, nós temos problemas de tomada de decisão sob incerteza. A abordagem aqui é a otimização estocástica, onde as incertezas seguem uma distribuição de probabilidades que é assumida, conhecida. Bom, um exemplo nessa classe de problemas, estou interessado, é a operação de um conjunto de reservatórios distribuídos em cascata. Nesse problema, consiste em gerar eletricidade para atender uma certa demanda, minimizando o custo de bombeamento de água. Estou assumindo que nós temos nessa cascata, cada reservatório tem turbinas e bombas. Alguns desses reservatórios possuem algumas bombas que podem levar a água a montante. Bom, esse é o custo. A gente tem um custo de bombeamento que é elevado. Além da satisfação da demanda de eletricidade, existe outra restrição, que é a preservação dos volumes dos reservatórios. Busca-se uma operação desse conjunto de reservatórios de modo que o volume fique entre limites. Limite superior para fins de segurança, limites inferiores para fins de turismo. O que acontece um fator importante desse problema é a aleatoriedade na quantidade de água que chega aos reservatórios, as vazões fluentes.
vazões afluentes. Bom, as vazões são impactadas pela temperatura, quantidade de neve que derrete, e também impactado pela chuva. Estou considerando o sistema hidroelétrico uma parte do sistema bacia do sistema francês. Dependendo da estação do ano, dependendo das condições climáticas, o problema de produzir eletricidade para satisfazer a demanda e preservar, respeitar os limites dos reservatórios, pode ser inviável. Em geral, tem que se tomar uma decisão, seja ou satisfaz a demanda ou satisfaz as restrições no nível dos reservatórios. E é natural que a satisfação da demanda é uma restrição mais importante, não é modelada como uma restrição hard, uma restrição dura do problema. E uma possível abordagem para evitar essa situação de inviabilidade é modelar a satisfação dos limites dos reservatórios de uma forma probabilística. Então, aqui nós temos um possível modelo para este problema, onde nós procuramos a variável x, a decisão x de operação dessa cascata, minimizando o custo de bombeamento de água, satisfazendo o volume mínimo, limite mínimo e máximo dos reservatórios com uma certa probabilidade. Aqui, P pequeno é um parâmetro escolhido pelo decisor. A gente pode pensar em operar o sistema e satisfazer o volume dos reservatórios com uma probabilidade, digamos, de 80%, 90%, 99%, depende do operador. Vale ressaltar aqui que esta probabilidade é uma probabilidade conjunta. Não estou considerando a probabilidade de estar dentro dos limites em cada reservatório, mas conjuntamente em todo a cascata. Bom, é um possível modelo estocástico para esse problema. Um outro modelo que também faz bastante sentido nesse caso é inverter os papéis de custo de bombeamento e satisfação dos limites dos reservatórios. Aqui nós colocamos a probabilidade como sendo o objetivo, e a interpretação desse modelo estocástico é encontrar uma operação, essa cascata de reservatórios, dado um orçamento para o custo de bombeamento de água, encontrar a decisão que maximiza a probabilidade de que os níveis serão respeitados. Então, este é um exemplo que motiva a classe de problemas que eu quero considerar tratar com vocês nessa apresentação. Então, essa apresentação é sobre modelos de otimização estocástica que podem ser representados, seja com uma restrição de probabilidade, seja com a função objetivo, que é uma probabilidade. Então, se a gente... Qual é a vantagem desse tipo de modelo? É um modelo que é fácil de ser representado. Se uma outra aplicação que tive, não na França, mas na África do Sul, que seria a fonte de certeza a demanda de eletricidade. Então, é fácil de explicar um modelo desse, é fácil de ser interpretado, porque o que a gente procura é um planejamento que satisfaz a demanda com uma certa probabilidade. Apesar de ter uma fácil interpretação, a resolução desses problemas de otimização não são triviais. Então, nessa palestra, eu gostaria de discutir, de apresentar para vocês as principais dificuldades que a gente encontra para resolver essa classe de problemas e alternativas, alguns métodos possíveis para resolvê-los. Quando eu digo resolver um problema de otimização, o que eu quero dizer com isso? Bom, quero encontrar a solução global, o ponto de solução local já está de bom tamanho,
ou um ponto estacionário? Bem, a gente vai ver que em alguns casos dá para calcular uma solução global, mas na maioria das vezes o que a gente pode calcular na prática é um ponto estacionário, se não temos convexidade. Então, se a gente olha o problema de otimização de uma dessas duas formas, o que a gente tem aqui é um problema de otimização não linear. Então, à primeira vista, a ideia básica é, ok, eu tenho esse modelo, preciso de ser interpretado, explicado, agora para resolver eu vou aplicar um método clássico, um método de preferência, que eu goste, que eu prefiro, para resolver esse tipo de problema, um método clássico. E a gente vai ver que não é bem assim, temos algumas dificuldades. E antes de ir para o motivar, bom, dois fatores importantes quando a gente lida com o problema de otimização. A primeira questão é, o problema é complexo? A gente possa calcular uma solução global? Outra pergunta é, se o problema, as funções são diferenciáveis, como calcular o gradiente dessas funções que são úteis para os algoritmos de otimização não linear? Então, nesse caso aqui, como calcular um gradiente para essa função de probabilidade? São as primeiras questões que eu gostaria de lidar. Né? Bom, então, dado um espaço de probabilidades, considero uma aplicação, que essa aplicação representa as restrições aleatórias do meu problema de otimização. Então, eu estou preocupado com estou interessado nesta função de probabilidade aqui. Um caso particular é quando esta aplicação G sobre o sinal de probabilidade ela pode ser separada. A gente coloca variáveis de decisão de um lado e vetor aleatório de outro. Esse aqui é um caso particular, quando a gente pode escrever essa aplicação dessa forma, e é uma ferramenta importante para problemas onde a demanda é aleatória. A gente precisa ter algum produto que satisfaça a demanda que é aleatória. Então, a gente vai, nesse caso particular, eu vou considerar métodos desse caso particular, um método desse caso particular e um método do caso mais geral. A gente vai ver. Se a gente considera esse caso particular separável, então calcular essa probabilidade, equivalente a essa, a gente pode escrever essa probabilidade como utilizando a função de distribuição acumulada. Avaliar essa função de probabilidade é avaliar a função de distribuição acumulada nesse vetor h de x. Nós estamos num contexto multidimensional, distribuição conjunta. Calcular a distribuição acumulada envolve a resolução de uma integração multidimensional, que na maioria das vezes não tem uma fórmula explícita. Então, uma principal dificuldade quando a gente lida com funções de probabilidade é a avaliação numérica dessa resolução numérica dessa integral multidimensional. A gente vai assumir aqui que, no caso de interesse, a gente tem uma rotina computacional que é capaz de fazer esse cálculo. Tá? E isso existe para várias funções. Bom, convexidade. Eu tenho uma restrição maior ou igual. Então, eu gostaria que essa restrição de probabilidade, se essa função seja côncava, para que o meu problema, que a minha restrição, seja convexa. Se a gente ver pelo menos nos dois lados ali, eu vou ter alguma coisa convexa. Então, eu gostaria que essa função de distribuição acumulada seja côncava. A notícia ruim é que ela não é côncava. O resultado matemático, que é mais geral, que se estende para outros tipos de funções, que seja uma função contínua, com um limite superior e um limite inferior, cuja imagem é limitada, superiormente e inferiormente, essa função não pode ser nem côncava e nem convexa. Então, a notícia ruim é essa função de distribuição não é côncava. Então, bom, a gente pode pensar, o nosso problema de otimização ele não é convexo, mesmo se todos os outros elementos do problema de otimização são convexos. Bom, mas nós temos uma boa notícia, que
muitas das distribuições acumuladas, elas têm um conceito de concavidade generalizada. Um exemplo é log concavidade, que significa que se eu tenho a distribuição, uma função é log côncava, se eu aplico a função logarítmica, que é uma função monótona, o resultado é uma função côncava. Então aqui temos alguns exemplos, por exemplo, a gaussiana, a normal, essa aqui é a distribuição calculada, unidimensional, só para exemplificar. Se a gente aplica a função log, o resultado é uma função côncava. Então isso vale para muitas funções. Por exemplo, aqui nós temos a beta, isso vale para log normal, teststudent, tem essas propriedades. Mas não são todas. Um exemplo aqui é a coxinha. Se eu aplico log, a função resultante ela não é côncava. Então, eu tenho convexidade no problema de otimização. Então, vamos supor que todos os outros elementos do meu problema de otimização são convexos. Conjunto viável x da função objetivo, esta aplicação aqui, as restrições aleatórias do meu problema, elas são conjuntamente quase côncavas. Se a distribuição de probabilidades é log côncava, eu posso fazer essa transformação, aplicar o log nessa restrição e obter um problema de otimização convexo. Isso também vale. Por que eu posso fazer isso? Log é uma função monótona. Quando eu faço essa transformação, eu estou mudando a restrição, mas eu não estou mudando o conjunto viável do problema. Portanto, eu não estou alterando o conjunto de solução. Isso também vale para o outro problema de maximizar a probabilidade. Maximizar a probabilidade é equivalente a minimizar menos o log da probabilidade. Então, isso responde a uma das questões. Se eu tenho um modelo estocástico envolvendo a distribuição de probabilidade, essa distribuição de probabilidade é log côncava, eu faço uma simples transformação, eu tenho um problema, um modelo de otimização convexo, um ponto estacionário equivale é uma solução global do problema. Então, essa é uma coisa interessante, importante para os modelos de otimização por distribuição de probabilidades. Ok. Mas, como eu disse, nem todas as distribuições de probabilidades são log côncavas. Mas, mesmo assim, temos uma boa notícia. Em muitos casos, em muitas distribuições, apesar da distribuição de probabilidade não ser log côncava, elas vão definir um conjunto viável que é convexo. Bom, eu tenho um problema de otimização. O conjunto viável é convexo, mas não necessariamente as restrições são convexas. Pode acontecer, por exemplo, se a função, a restrição é quase convexa. Pode acontecer, mas eu estou falando aqui de um outro conceito. Em inglês, eventual convexity. Talvez a convexidade eventual não seja boa tradução em português, porque eventual é um falso amigo, mas vou ilustrar o que representa essa definição. Bom, nós temos esse conjunto aqui viável definido pela restrição de probabilidades. O que eu quero dizer é que, em muitos casos práticos, por um valor de confiabilidade P, que a gente pode escolher um parâmetro do modelo, para um valor P alto próximo de 1, o conjunto MB aqui colorido é convexo. Então, é neste caso que, para essa distribuição de probabilidades, olha, o que está aqui sob o sinal de probabilidades não é separável, eu estou combinando variável aleatória e variável de decisão nessa função, que é um caso assim, mais complexo, apesar de ser uma ilustração simples. O que é complexo é a relação entre decisão de variável, variável de decisão e a variável aleatória, vetor aleatório. Estou dizendo aqui, para valores de confiabilidade maiores que 50%, o conjunto viável ele é convexo. Então, isso significa que, mesmo que eu não tenha a convexidade da função de restrição, se eu aplico um método de otimização linear, esse método vai me proporcionar, vai calcular um ponto estacionário,
vai ser uma solução global do problema. Mesmo que eu não tenha garantia, eu não posso chegar e dizer, olha, a solução que eu obtive com esse software, ela é a solução global. Mas, na prática, isso que acontece. Na prática, em muitos casos, a gente é capaz de calcular uma solução global, mesmo que o problema seja convexo. Ok, essa é uma questão, convexidade. Outra questão é, se eu assumo que a função de probabilidades é diferenciável, como que eu vou calcular o gradiente para essa distribuição, para essa função, para que eu possa utilizar os métodos clássicos de otimização nominal, por exemplo. Temos um resultado aqui da década de 90 que diz o seguinte, e ele é bastante geral, pouquíssimas hipóteses sobre a distribuição de probabilidades, e diz o seguinte, o gradiente da função de probabilidades ele pode ser escrito como aqui um somatório de integrais numéricas. É uma forma não tão simpática, e além disso, essa forma envolve pelo menos dois ingredientes, que é uma parcela, uma porção do espaço amostral, e uma outra aplicação que pega em vetor e leva em matrizes. E esses ingredientes são desconhecidos na prática. Se eu não tenho hipóteses adicionais, eu só tenho apenas resultados de existência desse conjunto, resultados de existência desta aplicação que satisfaz esse conjunto, esse conjunto de equações, mas eu não consigo definir que são conjunto e esta aplicação. São resultados que vêm do teorema da função implícita e tudo mais. A questão é que essa forma ela não é somente antipática, mas ela não é implementável. Eu não consigo colocar essa forma no computador. A menos que eu tenha hipóteses adicionais. Se a gente adiciona hipóteses adicionais nas distribuições de probabilidades, em alguns casos nós podemos definir bem esse conjunto e essa aplicação. Isso é um resultado da década de 90. Resultados mais recentes e focados para distribuições de probabilidades específicas. Por exemplo, se eu tenho uma gaussiana m-dimensional, calcular o gradiente de uma hessiana é implementável. Por exemplo, eu tenho a fórmula aqui para calcular a derivada parcial da função de distribuição acumulada. Isso equivale apenas a avaliar a função de densidade marginal daquela componente e a função de distribuição acumulada de uma outra distribuição de probabilidades que é obtida removendo a componente do jogador aleatório. Então, aqui alguns detalhes, mas a mensagem importante aqui é: temos uma fórmula implementável para o caso da gaussiana, para o caso da t-student, da log normal e uma outras variáveis, outras distribuições de probabilidades. Então, uma questão aí a boa notícia é que para calcular esses gradientes eu preciso apenas avaliar densidades e distribuição de probabilidade acumulada. Mas se eu tenho uma forma para calcular o gradiente, essa forma ela é implementável, mas não necessariamente eficiente. Eu tenho um exemplo onde eu considerei aquele problema de planejamento de operação dos reservatórios em cascata. Então, a função de probabilidade é dessa forma. O vetor aleatório das afluências, a gente fez a hipótese que é uma gaussiana, uma normal multivariada. Poderia ser uma log normal, o tempo de cálculo desse gradiente para a função seria praticamente o mesmo. Naquele problema, o que é mais importante é a dimensão do vetor aleatório. Se eu tenho essa dimensão 96, para calcular a probabilidade, um software, uma rotina computacional especializada, eu levo menos de meio segundo para avaliar a função. Para calcular o gradiente, 20 segundos. Então, se a gente tem um método de otimização que vai precisar de uma caixa preta, de um horário, onde a gente dá uma decisão e espera o valor da função num gradiente, a cada iteração a gente vai ter que esperar pelo menos 20 segundos. Então, o algoritmo precisa de muitas iterações,
Você vai multiplicar o número de iterações por 20 segundos, você vai ter uma ideia de o tempo computacional que você vai precisar para resolver esse problema. E as coisas ficam muito piores, ainda mais piores, se a gente aumenta a dimensão do vetor aleatório. Uma outra instância daquele problema é a dimensão 324, calcular o valor da função, ou seja, a probabilidade, é mais de 4,5 segundos, só para calcular o valor da função. Para calcular o gradiente, eu tenho aqui em torno de 13 segundos, 13 minutos. Isso é uma dificuldade se a gente aplica o método de otimização não linear clássico. Porque, em geral, eles vão precisar de várias iterações para convergir e a gente não tem muito tempo para esperar até a convergência. Então, isso é uma motivação para que a gente precisa desenvolver métodos especializados para tratar esse tipo de problemas estocásticos. Bom, na palestra da Laura Albert, ela fez uma piadinha com os modelos de otimização estocástica. Não sei se vocês se lembram, um esqueleto esperando o modelo de otimização convergir. Porque é isso que se sabe, os modelos de otimização estocástica são, em geral, difíceis de serem resolvidos. Aqui eu estou com uma classe de problemas que envolvem probabilidades, função de probabilidades. Mas em outras classes de problemas que têm recursos, a gente também tem a dificuldade de problema de grande porte e é difícil resolução, casos que a gente está mais habituado aqui no Brasil, os modelos com recursos utilizados na Eletrobras, por exemplo. São modelos complexos que precisam de algoritmos especializados, porque se não tiver um algoritmo especializado, a resolução é simplesmente praticável. Bom, então, aqui nessa apresentação, eu quero apresentar para vocês dois métodos especializados que a gente trabalhou recentemente. Um método que não calcula derivada. Tá, por que eu estou falando sobre os gradientes? Aí você pode pensar, você pode se perguntar, ok, eu não consigo, ou não tenho uma forma implementável, ou se é implementável, ela é muito onerosa para calcular o gradiente, por que eu não calculo o gradiente de forma automática? Diferenças finitas. A questão é que isso não vai funcionar na prática, porque o valor da função de probabilidades é a resolução de uma integral numérica multidimensional e ela tem precisões. Então, se você calcula uma diferença numérica com valores inexatos, você vai obter alguma coisa que está longe de ser uma derivada parcial. Então, se você faz a diferenciação automática, isso pode funcionar se a dimensão do teu vetor é pequena. Se a dimensão for maior, for grande, sei lá, 90, 80, 90 ou mais, corre grande risco que a diferenciação automática não funcione. Então, a gente vai investigar uma abordagem sem derivadas e uma outra abordagem envolvendo amostragem. Bom, isso foram resultados, são trabalhos de duas teses de doutorado, uma em parceria com a Universidade Federal do Paraná, a tese do Emerson, e uma outra na Escola de Minas. Para essa classe de problemas, eu vou fazer a seguinte hipótese. As minhas restrições aleatórias elas são separadas. Eu consigo colocar essa variável de decisão de um lado e consigo colocar vetor aleatório de outro lado. E eu estou interessado no problema de maximização de probabilidades. Aqui, a única dificuldade que eu estou assumindo é a dificuldade da probabilidade. O conjunto X ele é convexo, pode ser mesmo um conjunto poliedral. A função H aqui, ela pode ser uma função afim, por exemplo. Então, a única dificuldade que eu estou assumindo aqui é a probabilidade. O resto é tudo bem comportado e eu tenho uma hipótese que eu tenho uma rotina capaz de calcular o valor dessa probabilidade, calcular essa probabilidade, mas eu não tenho resultados ou não preciso calcular o gradiente dessa função. Então, se a gente aplica métodos sem derivadas, eu vi alguns métodos aqui na apresentação, nesse simpósio. Uma classe de métodos que tem uma boa reputação de otimização dos derivados são os algoritmos que utilizam modelos,
que é o seguinte: tem uma função de probabilidade, uma função objetivo, cujo gradiente é difícil de ser calculado. Então a gente vai construir um modelo para essa função, e esse modelo deve ser simples o suficiente para avaliar e para calcular o gradiente. E para isso, a gente espera que esse modelo esteja próximo bastante da função que a gente deseja minimizar, que seja próximo pelo menos de uma região de confiança. E um dos modelos mais utilizados são os modelos quadráticos. Esses modelos quadráticos, eles precisam da hipótese de para construir um modelo a cada iteração do algoritmo, a gente precisa interpolar essa quantidade de pontos. São pontos viáveis, se eu preciso interpolar, eu preciso chamar a minha função objetivo, calcular a função objetivo para cada um desses pontos. Eu fiz a conta para aquele modelo de planejamento de operação dos observatórios, que tem dimensão n igual a 566, no tempo de cálculo da função do oráculo de aproximadamente 4 segundos, para avaliar a função. Para calcular avaliar a função dessa quantidade de pontos, levaria 8 dias de processamento num computador, bom computador. E isso é só para construir um modelo na inicialização do algoritmo. Não estou falando que são 8 dias para resolver o problema. Não, estou falando 8 dias na primeira linha do teu código, na primeira linha de inicialização. Então, bom, é evidente que métodos sem derivadas que precisa calcular o valor da função muitas vezes, esses métodos são impraticáveis nesse contexto. Mas a questão aqui é a seguinte: a ideia do Emerson foi a seguinte: bom, eu tenho uma função de probabilidades. Por que eu deveria aproximar essa função de probabilidades com o modelo quadrático? A ideia dele foi a seguinte: eu vou aproximar a função de probabilidades com uma função de probabilidades simples, que eu saiba calcular rapidamente, que eu saiba calcular o gradiente de forma eficaz. E para isso, como uma distribuição simples, as funções de distribuição são simples, são cópulas. Um exemplo. Então a gente considerou cópulas para construir um modelo que aproxima a função objetivo. O que é uma cópula? A cópula é uma distribuição de probabilidades no intervalo 0,1 m-dimensional, cuja as marginais são uniformemente distribuídas no intervalo 0,1. Cópulas são conhecidas para modelar as dependências entre variáveis aleatórias. A gente tem um resultado importante, que é o teorema de Sklar, que diz o seguinte: dada uma função de distribuição de probabilidades com as suas marginais, a distribuição acumulada pode ser escrita como uma combinação de uma cópula e as marginais. Bom, então a gente vai tentar explorar esse resultado para trabalhar com cópulas que são simples, que aproximam a nossa função de distribuição acumulada. Bom, então você pode, em geral, essas são mais simples, são fáceis de trabalhar com elas. Essa cópula, esse resultado, ele diz o seguinte: a cópula é única se as marginais são contínuas. Aqui um exemplo de cópulas que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com cópulas arquimedianas. Qual a definição de uma cópula arquimediana? A cópula arquimediana depende de uma função geradora, que depende de um parâmetro θ. Então, dado um parâmetro θ, uma função geradora unidimensional que satisfaz essas propriedades, se eu faço essa composição de funções com a função geradora, o resultado é uma função de distribuição, é uma cópula. Aqui alguns exemplos de parâmetros e alguns exemplos de funções geradoras. Se eu utilizo essas funções geradoras ali, eu vou obter uma cópula. E aqui alguns exemplos de cópulas, diferentes parâmetros, diferentes cópulas, como elas se comportam. Então o que a gente tem é o seguinte: uma equivalência. Esse é o meu problema, é o problema que eu quero resolver. Ele é difícil porque essa função objetiva é difícil. O teorema de Sklar diz que esse problema é equivalente a esse outro, onde eu utilizo a cópula. A questão é que o teorema de Sklar ele não é construtivo. Ele diz que existe uma cópula e que essa cópula é única, mas ele não diz quem é essa cópula. Tá? Então, uma possível abordagem é estimar essa cópula e considerar
a cópula como uma aproximação da nossa função de probabilidades, que é difícil. Isso já foi explorado num trabalho com um pesquisador do Paraná, professor da UFPR, e foi um trabalho de doutorado dele, do Adriano, e agora o que a gente está propondo é diferente, porque eu não quero necessariamente estimar essa cópula, encontrar a cópula perfeita para a minha distribuição acumulada. Porque, na verdade, eu não preciso obter a cópula perfeita. Eu preciso encontrar uma cópula que coincide com a minha função de probabilidade na solução do problema. Não importa se na cauda dessa distribuição elas são totalmente diferentes. O que me interessa é que, no conjunto de solução do meu problema, essas cópulas são equivalentes. A cópula coincide com a distribuição de probabilidade. É isso que eu quero. Então, o problema é mais simples do que a estimação de uma cópula. E o que a gente vai fazer é o seguinte: a proposta é desenvolver um algoritmo de otimização que dinamicamente vai escolher essa cópula. Dependendo da caracterização do algoritmo de otimização, ele vai estimar uma cópula, ele vai construir um modelo baseado em cópulas que aproximam a distribuição de probabilidades e que, assintoticamente, esse modelo coincide com a distribuição de probabilidades e o algoritmo converge com o ponto estacionário do programa de otimização. Então, a proposta é considerar um modelo baseado em cópulas, a gente considera uma mistura de cópulas. Se eu tenho um dicionário de cópulas arquimedeanas, que são simples de serem calculadas, são diferenciados, os gradientes são límites contínuos, então a gente tem boas propriedades. Se eu faço uma combinação convexa das cópulas desse dicionário, uma combinação convexa de cópula é uma cópula. Então, se eu construo um modelo que é uma combinação convexa de cópulas, eu tenho um modelo que é uma cópula, então uma distribuição de probabilidades também. Então, os principais passos, a ideia do algoritmo é que ao longo das interações XK, eu vou ter um conjunto de pontos que o meu algoritmo gerou, eu vou utilizar esses pontos para calcular a probabilidade, eu vou chamar um oráculo, que vai calcular o valor da probabilidade, eu vou resolver um problema de mínimos quadrados, que vai me definir os pesos, os melhores pesos alfas, usando as cópulas do meu dicionário, e obter uma cópula que aproxima a minha probabilidade. Aqui tem um erro, aqui esse φ deveria ser a função de probabilidades, desculpa. Ok. O algoritmo funciona da seguinte forma. Eu começo com um ponto inicial, eu tenho um raio de confiança, uma região de confiança, eu vou estimar um modelo para a minha probabilidade. Esse modelo é obtido fazendo uma combinação, resolvendo um problema quadrático, que é um mínimos quadrados. Depois, o próximo iterado vai ser a solução de um problema de otimização não linear. A diferença é que eu tenho um modelo que é mais simples. E é um modelo que eu confio em uma certa região somente. Dado esse novo ponto, eu vou escolher se ele vai ser o melhor candidato à solução, e eu vou alterar o centro aqui da minha região de confiança, eu vou aumentar o raio, diminuir o raio da região de confiança, e o algoritmo repete. A cada iteração eu vou resolver. Então, esse algoritmo, a cada iteração, ele resolve um problema quadrático, de mínimos quadrados, para estimar um modelo, e depois resolve um problema de otimização não linear, usando os algoritmos clássicos, mas com um problema de otimização muito, muito mais simples. E o resultado que a gente mostrou é o seguinte, que com hipóteses razoáveis sobre a distribuição de probabilidades, quer seja contínua, quer seja diferenciável, quer seja contínuo, a gente consegue construir essa sequência de pontos x de chapéu, e cada ponto de acumulação é um ponto estacionário do problema original, do problema de maximizar a probabilidade. Bom, se o problema tem algumas hipóteses, algumas propriedades de convexidade generalizada, então o algoritmo converge com uma solução global do problema. Alguns resultados numéricos de 18 problemas, diferentes problemas, envolvendo aqui uma função sobre a probabilidade de uma função afim, linear, restrições afins. São problemas da área de input, da energia, indústria da energia, de transporte e finanças.
E a gente comparou com vários algoritmos clássicos sem derivadas. Aqui, alguns outros métodos sem derivadas, usando regiões de confiança, mas modelos quadráticos ou modelos lineares. E o nosso algoritmo vermelho, uma variação dele em preto. Aqui, esse gráfico mostra que em 90% dos casos, o nosso algoritmo ele converge, é o mais rápido a convergir. E a convergência muitas vezes chega a 10 vezes mais rápido do que os outros métodos. São problemas cuja dimensão não são tão elevadas assim. Eu acho que o problema maior aqui tem o vetor aleatório tem dimensão 20. Tá? São problemas de porte pequeno. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Tá bom. Ok. Para resolver o problema de reservatório, de cascata, os reservatórios em cascata, esse problema é de grande porte. Calcular a probabilidade leva até 4 segundos quando o vetor aleatório tem essa dimensão aqui. A gente testou todos esses outros algoritmos sem derivadas e muitos deles não conseguiram passar da primeira iteração. Por quê? Eles exigem várias avaliações da função de probabilidade e isso é caro. A gente deu 1 hora de processamento para resolver esses problemas e a gente testou com outros algoritmos que usam derivadas, porque a hipótese aqui é que esse vetor aleatório segue uma distribuição gaussiana, então tem formas implementáveis para calcular o gradiente. Nós testamos vários métodos, vários solvers de utilização não linear. O que foi mais promissor é o método de feixes, que tem uma complexidade teórica ótima. E foi o que funcionou, o método mais promissor usando derivadas. E aqui a gente deu 1 hora de processamento, e com 1 hora de processamento, o método de feixes, nesse caso, apenas 21 iterações, aqui apenas 5 iterações, ele não conseguiu convergir, não tinha tempo para isso, enquanto os métodos baseados em modelos de cópulas, ele consegue resolver mesmo um problema de grande porte em no máximo 10 minutos. Um problema que deve ser resolvido a cada 1 hora, numa prática. A gente consegue resolver em 10 minutos usando esse modelo de cópulas. Esse problema tem a propriedade de convexidade generalizada. A solução que a gente obtém aqui são soluções ótimas do problema. Ok. O outro assunto que eu gostaria de dizer, tratar com vocês, é o caso não separável. A hipótese principal desse trabalho que eu acabei de apresentar é o seguinte: essa função G é separável. Gráficos de decisão de um lado, vetor aleatório do outro. Seria possível estender a teoria que a gente fez para o caso não separável? Eu não sei. A teoria que a gente fez ela não é aplicável, mas uma extensão pode ser possível. É uma possível direção para trabalhos futuros. Aqui nós temos essa complicação. Essa função é não necessariamente separável. E para lidar com essa dificuldade, o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar o nosso problema. Até então, eu tinha um problema original e eu consigo resolver o problema original, sem cenários, sem fazer amostragem, sem nada. Trabalhando com cópulas. Agora eu tenho essa complicação e a alternativa que a gente teve é aproximar. Então a gente vai resolver um modelo aproximado. E um modelo aproximado baseado em cenários. Se a gente está trabalhando com uma otimização estocástica com recursos, a gente tem resultados da lei dos grandes números que diz que se a amostra é suficientemente grande, nós estamos representando bem o nosso problema original. No caso com probabilidades, nós temos um resultado parecido, que diz, olha, esse é o meu conjunto viável, usando a distribuição de probabilidades contínuas. Se eu considero cenários para aproximar essa distribuição, eu vou ter um conjunto viável aproximado. Aqui, é a função de calor, ou a função característica, dependendo da comunidade, eles usam diferentes nomes. É a função que vale 0 se está fora desse intervalo, dependendo se satisfaz a restrição, ou 1 se satisfaz a restrição. Tá. Então, aqui é o conjunto viável do problema original, esse aqui é o conjunto viável aproximado. O resultado que a gente tem é o seguinte: se a gente tem um ponto que não pertence ao conjunto original, a probabilidade de que ele pertence a esse conjunto aproximado tende para zero à medida que o número de cenários aumenta. Então, isso justifica a utilização de amostragem para aproximar a nossa função de probabilidades. Se eu trabalho com cenários, bom,
a minha distribuição de probabilidades aqui aproximada, ela tem um número finito de cenários, cada cenário com uma probabilidade de PI, eu posso aproximar essa função de probabilidades usando variáveis binárias. Uma variável binária para cada cenário. Então, eu tenho aqui, se todos os elementos do meu problema são convexos, eu tenho um problema de otimização inteira mista, um problema de otimização binária mista, cuja relaxação é convexa. Então, a gente pode aplicar vários métodos dessa área para resolver esse tipo de problema. A mesma abordagem vale no caso com maximização de probabilidades. A gente vai ter uma variável binária que modela para cada cenário, que modela um conjunto de restrições. O fato é que, se a gente tem um número elevado de cenários, esse problema em termos binário misto, ele é de grandíssimo porte, e mesmo com técnicas de pré-processamento de cenários, redução de cenários, decomposição de kernels, mesmo decomposição de kernels regularizados de última geração, resolver esse problema é muito desafiador, é muito difícil. Então, o que a gente pensou foi o seguinte: a gente vai tentar evitar variáveis binárias, porque a gente vai considerar muitos cenários. Se eu tenho muitos cenários, esse problema é impraticável de se resolver, mesmo se a relaxação é convexa. Então, a nossa ideia é o seguinte: vamos substituir variáveis binárias por funções não convexas que, de alguma forma, vão modelar essas variáveis binárias. Bom, vamos substituir. A ideia é o seguinte: se eu reescrevo a minha distribuição, a minha função de probabilidades dessa forma, onde eu pego o máximo de todas essas restrições, o que eu tenho aqui é uma representação equivalente, ou utilizando alguns truques de probabilidades, eu consigo escrever essa probabilidade dessa forma, onde eu faço a esperança da função indicadora, da função característica. Aqui não tem aproximação nenhuma. Até aqui. Eu vou precisar fazer duas aproximações. Uma, eu quero remover essa função característica, essa função indicadora. Por quê? Ela é uma função, ela não é contínua. Zero, depois começa. Essa é uma grande dificuldade, então eu quero aproximar essa função. Esse é o primeiro nível de aproximação. Segundo nível de aproximação, eu vou usar a amostragem para aproximar essa esperança matemática. Então, a função indicadora eu vou aproximar com uma diferença de duas funções convexas, um resultado, uma abordagem já considerada nesse artigo. Então, o que eu vou ter é o seguinte: a minha função de probabilidades, essa restrição de probabilidades, ela vai ser aproximada com a diferença de funções convexas, onde eu estou combinando a amostragem e uma aproximação da função indicadora. Essas funções aqui são fáceis de ser calculadas. Eu posso considerar 10 mil cenários, 100 mil cenários. O que eu preciso fazer aqui é apenas contínuas. São simples. Tem uma propriedade, que é a diferença de duas funções convexas. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte: aproximando essa função de probabilidades por uma função DC. Então, nós temos uma função não diferenciada, não convexa, com uma estrutura, diferença de convexas. Isso que eu estou fazendo nessa aproximação. Vale também para o problema de maximização, onde a função DC aparece no objetivo. Bom, se a gente trabalha com um problema de otimização DC, função objetivo DC ou restrição DC, é um problema não diferenciável, as funções são não diferenciáveis e são não convexas. Então, aqui, encontrar um ponto, uma solução global, não tem esperanças. Tá? Então, o que eu procuro é um ponto estacionário. Mas como eu tenho não diferenciabilidade, uma condição, as condições necessárias de otimidade são várias. Temos condições fortes estacionárias, como a gente está acostumado. KKT, por exemplo, que pode ser apresentado dessa forma. É uma condição muito forte para esse caso de problemas, essa classe de problemas. O que a gente vai... Porque o que seria KKT nesse caso seria o resultado que a gente teve nesse artigo, seria um ponto X estacionário para esse problema, seria a solução desses subproblemas convexos, onde a gente lineariza as partes côncavas para cada subgradiente no subdiferencial dessas funções. Como esse subdiferencial possui um número infinito de pontos, eu não consigo calcular, resolver esses subproblemas na prática. Então a gente vai considerar uma restrição, uma condição mais fraca, que é um ponto vai ser crítico para o meu problema se ele resolve esse problema, subproblema convexo, para um par de subgradientes. É um problema complicado,
Porque a gente não tem hipótese sobre diferenciabilidade, não tem hipótese sobre convexidade e ainda mais uma função DC não regular. Regular no sentido que, claro, que o subgradiente da diferença não é igual à diferença dos subgradientes. Subdiferencial, desculpa. Ok, então o que a gente vai... o que eu gostaria de dizer é que os problemas de otimização DC eles aparecem em todo lugar. Eu ouso dizer que o problema, se você veio aqui no SPPO e você apresentou um problema de otimização, o problema de otimização que você apresentou é DC, mesmo que você não saiba. Mesmo que você não consiga, mesmo que você não conheça essa decomposição DC, diferença de conversa, o teu problema, ele é certamente DC. Mesmo problema com variáveis binárias. Uma variável binária pode ser escrita como uma função DC. Tá? Mas não é grave, porque você pode, não precisa, você até tem um problema de otimização e não, que é DC, e você não está explorando a estrutura DC, porque você não precisa. Se tudo é diferenciável, é melhor você utilizar os métodos que vocês estão utilizando. No caso onde não tem diferenciabilidade, aí explorar a estrutura DC é conveniente, só nesse caso. Então o que a gente faz aqui, a gente propõe um método de feixes. Tem quantos minutos? Estou acabando? Mais 5 minutos, ok. Então o que a gente faz é o seguinte: a gente propôs um método de feixes para resolver, calcular um ponto crítico desse problema, que não é necessariamente uma solução local. Mas, como a gente viu, as distribuições de probabilidades têm algumas probabilidades de convexidade generalizadas, ou eventual, o que acontece é que na prática a gente consegue calcular pontos de excelente qualidade, e em alguns casos que a gente conhece a solução global, a gente consegue calcular mesmo com esses métodos. Ok, então o primeiro passo é remover essa restrição e levar para a função objetiva, utilizando uma função improvement function, que a gente tem que ter um parâmetro que precisam ser atualizados a cada iteração do algoritmo. A gente calcula uma decomposição DC dessa função. Uma coisa que eu esqueci de dizer. Uma função DC ela é fechada para várias operações. No sentido que, se eu pego o máximo de funções DC, é DC. Se eu pego o mínimo de funções DC, é DC. Se eu faço certas composições, combinações convexas de DC, é DC. Em teoria, se eu pego uma função DC, jogo para cima, máximo preto e dou um chute, ela vai cair DC. Essa é uma boa propriedade que a gente explora aqui para propor um algoritmo. E a gente aplica esse algoritmo num caso real, planejamento de operação com uma rede de gás. Esse problema foi extraído dessa referência, onde os autores propõem uma decomposição de benders especializada para esse tipo de problema. A gente usou o algoritmo dos autores, com os parâmetros já escolhidos pelos autores, e a gente comparou com o nosso método usando 10 mil cenários, que seria enviado se eu tivesse utilizado variáveis binárias. Então, 10 mil cenários, usando essa decomposição DC, 8 horas de processamento para resolver esse problema. Temos duas instâncias. Uma, a rede tem 4 nós. Essa é a probabilidade que eu quero no final, 85%, que é dada. Aí eu quero minimizar o custo da operação desse sistema, dessa rede. Temos duas variantes no nosso algoritmo, vamos considerar essa aqui. Este foi o valor obtido, o valor da função objetivo obtido. Este pela decomposição de banda dos outros autores. A gente tem aqui uma pequena diferença, porque a nossa metodologia tem 2 níveis de aproximação. Uma aproximação característica e eu faço amostragem. Na decomposição de bandas dele, dos autores, eles têm um nível de aproximação, amostragem. Então, nesse sentido, o nosso método tem essa aproximação a mais. Ok, mas vamos olhar um termo de computacional. Todos os métodos eles conseguiram calcular um ponto realizável. Tempo de processamento, menos de 300 segundos como o nosso método, 2.400 segundos com a decomposição de bandas. Se a gente aumenta o tamanho da rede de gás natural, o outro método de decomposição de bandas, após 8 horas de processamento, não conseguiu parar, não convergiu, não conseguiu calcular um ponto realizável, enquanto a nossa metodologia, em aproximadamente 19 minutos, a gente consegue já um ponto de boa qualidade. Tá. Então, o que eu estou propondo aqui, o que a gente está propondo é o seguinte: aproximar as probabilidades por uma função DC. A aproximação de probabilidade já existe. Se você trabalha com o CEBA,
O CEVAL é uma aproximação convexa das probabilidades. Se eu olho nesse gráfico aqui, nessa função, o CEVAL não considera essa parte da função para ter uma coisa convexa, não é aqui. A gente está considerando essa parte para ter uma aproximação muito mais refinada, porém, isso é uma parte que a gente não está mais usando convexo. E não temos garantias nenhuma de calcular uma solução, nem mesmo uma solução local, apenas um ponto crítico. Tá. Eu termino essa apresentação agradecendo a todos pela atenção e agradecendo os meus alunos de doutorado, aqui um que fez em parceria na UFPR, um aluno da UFPR, com a Elizabeth de Caras, e um outro aluno, o Paulo, da Escola de Minas de Paris. Obrigado pela atenção. Temos tempo para uma pergunta. Perguntas? Uma pergunta, pessoal? Não? Então, vamos agradecer na universidade, ao professor Edson, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado, Edson. Ok, muito obrigado. Eu só queria fazer uma pequena publicidade, se eu posso, rápido, né? Bom, na Escola de Minas a gente existiu esse ano um novo instituto que combina os vários departamentos da Escola de Minas e é um instituto para a transição energética. E a transição de uma forma geral. Então, a gente está oferecendo bolsas de doutorado. Se tem algum aluno que pretende fazer um doutorado no exterior, um doutorado na França, a gente tem bolsas a cada ano, 5 novas bolsas para doutorado, para trabalhar nos temas de transição energética. Pode ser utilização, machine learning, pode ser engenharia de potência e pode ser mesmo sociologia, porque nós temos uma combinação de departamentos da escola trabalhando nesse assunto, em vários eixos. A gente tem vários para pós-doc também e a gente está procurando parceiros acadêmicos para compor a comissão deste instituto para a seleção de novos projetos, para a seleção de novos doutorandos e de novos pós-doutorandos. Então, se você é um aluno que quer fazer um doutorado no exterior, entre no site, por favor, veja se algum assunto te interessa, entre em contato com as pessoas responsáveis que estão no site. Se você é pesquisador, quer fazer parte da comissão, quer trabalhar em assuntos importantes com a gente, mesma coisa, tenta entrar em contato, se queira, entre em contato com as pessoas responsáveis, a diretora do Instituto, a diretora do Centro de Matemática Aplicada onde eu trabalho, que é a Nádia Maizinho. Obrigado.